Bíblia comigo em João, no capítulo 20. João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 24. Uma passagem conhecida e, para mim, uma passagem muito linda. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Como que está o título na sua Bíblia aí desse trecho? Quem tem título aí na Bíblia? Jesus aparece a Tomé. Jesus aparece a Tomé. Alguém tem algum título diferente? Jesus e Tomé. Hã? Jesus e Tomé. Jesus e Tomé, na sua parte? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. A sua também, Lu? Como que tá? Jesus aparece a Tomé. Jesus aparece a Tomé. Na minha também, Jesus aparece a Tomé. Diz assim, a partir do versículo 24. Nós vamos ler até o 31, tá? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé, dessa vez, estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra, lida aqui nessa manhã, que o Senhor possa nos conduzir e nos alimentar também através dessa reflexão e dessa meditação na Tua palavra, Deus. A Tua própria palavra nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de todo o conteúdo que procede do Senhor, Deus. Que o Senhor possa nos alimentar nessa manhã, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Jesus aparece a Tomé. Jesus havia convivido durante 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, com os seus discípulos. E Tomé era um desses discípulos que estava ali sempre com o grupo dos 12, com o qual Jesus andava, com o qual Jesus caminhava. Grupo esse que Jesus estava mais de perto com esse grupo por onde quer que ele andava. E Tomé sempre demonstrou para com esse grupo e para com Jesus um comprometimento muito forte de seguir os passos de Jesus por onde quer que ele fosse e caminhar com esse grupo apostólico por onde quer que ele fosse. Tanto é que numa ocasião Jesus precisava se deslocar até uma região onde era possível que ao chegar lá ele tivesse algum tipo de dificuldade que colocasse em risco a sua própria vida. E Tomé foi um daqueles que se levantou e disse: "Vamos, e se necessário morramos lá também com eles." Portanto, Tomé era um daqueles que estava ali amplamente comprometido com os valores do reino de Deus, e amplamente comprometido com o Cristo, e amplamente comprometido também com o grupo apostólico do qual ele fazia parte. Contudo, nós sabemos que Jesus passou pela sua paixão, ele morreu, esteve durante algum tempo morto e ressuscitou. Esse período de morte
e ressurreição de Jesus é um período que acabou trazendo muita bagunça no grupo apostólico, naqueles que seguiam Jesus mais de perto. Porque, embora Jesus já tivesse alertado os discípulos inúmeras vezes de que ele iria morrer e de que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, quando isso de fato acontece e quando isso ocorre realmente na vida de Jesus, isso gera uma conturbação no grupo apostólico. Porque uma coisa é você escutar que aquilo viria a acontecer, que o seu mestre, que o seu líder, que o seu Cristo, o seu Messias iria morrer e ressuscitar, e outra coisa é você ver aquilo de fato acontecer. Então isso gerou uma certa bagunça, uma certa confusão ali no grupo apostólico, no grupo de discípulos de Jesus. E é nesse exato período em que Jesus aparece algumas vezes ao seu grupo de discípulos, e alguns começam a falar: eu vi, ele está vivo, e outras mulheres também do grupo de discípulos de Jesus falam: ele de fato ressuscitou, e começa um burburinho que de fato aquele que morreu, ele está vivo e está caminhando entre a gente. É nesse exato período que Tomé se encontra nesse diálogo com Jesus Cristo, já ressurreto, já vivo, já caminhando em vida entre os seus discípulos. Essa passagem que a gente acabou de ler é a passagem de onde surge aquela máxima popular que diz assim: eu só acredito vendo. Existe uma máxima popular que diz assim: eu só acredito vendo. E a partir dessa passagem, é a passagem onde Tomé, ele acaba sendo visto de um modo um pouco jocoso, por ser aquele que duvida. Tomé, ele acaba sendo visto como um pouco menor do que os outros discípulos, por ser aquele que manifestou a sua dúvida, por ser aquele que manifestou, que verbalizou aquilo que os outros talvez não tiveram coragem de verbalizar. Mas ele disse: eu estou meio duvidoso aqui. Se eu de fato não vir e não tocar, eu vou ter dificuldade de crer nesse Jesus que vocês estão falando que ressuscitou. Tomé é esse personagem que dá origem a essa máxima do eu só acredito vendo, e é esse personagem também que acaba sendo visto de um modo um pouco jocoso e um pouco menor relacionado aos outros discípulos. Agora, com toda sinceridade, eu posso dizer que eu particularmente me identifico muito com Tomé. Me identifico bastante com Tomé. E posso dizer isso porque eu duvido muito. E às vezes eu sou um tanto quanto lógico. Não, mas se não for assim, é bem possível que não dê certo. E muitas vezes eu deixo verbalizar essa dúvida, seja para comigo, para com as pessoas que me cercam e até mesmo para com Deus. Eu falo: Senhor, os meus olhos não estão conseguindo ver possibilidades disso dar certo. Mas se o Senhor ver possibilidades disso dar certo, então opera, Deus, porque naquilo que diz respeito às minhas capacidades de crer, elas estão esgotadas nesse sentido. E talvez isso seja até um pouco contraditório pela função e pelo chamado pastoral que eu tenho, que muitas vezes é exigido de nós que sejamos homens irrepreensíveis de fé, né? Mas eu me sinto muito à vontade de verbalizar essas dúvidas ao meu Deus e aos meus melhores amigos que me cercam, que estão comigo muitas vezes, e dizer assim: eu tenho dificuldades de acreditar que isso se opere de tal e tal maneira. Enfim, eu acredito que o nosso Deus, o nosso Senhor, assim como escutou e acolheu Tomé nas suas dúvidas,
Ele tem também nos escutado e nos acolhido em nossas dúvidas e em nossos anseios e nas lógicas que a gente tem traçado, que muitas vezes se veem quebradas, porque muitas vezes nós imaginamos que as coisas acontecerão numa sequência A, B, C e D, e o nosso Deus muitas vezes opera D, C, B e A e faz as coisas acontecerem. Então nós temos a possibilidade de nos aproximar de um Deus, expondo a Ele as nossas dúvidas e os nossos questionamentos, e saber que da parte de Deus existe um Senhor que nos acolhe e que nos escuta nessas dúvidas, nesses anseios e nesses questionamentos. Essa passagem que nós lemos, ela nos chama a atenção para alguns pontos que podem assim nos dar algumas diretrizes e que podem nos dar assim algumas lições que nós podemos carregar para a nossa vida, talvez até a partir de hoje. Um primeiro ponto que nos chama a atenção aqui nessa passagem é que Tomé, ele não estava com um grupo de discípulos quando Jesus apareceu da primeira vez. O começo desse texto diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos de Jesus quando ele apareceu. Da primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava com esse grupo. Tomé não estava ali juntamente com eles. E isso é interessante porque o grupo de discípulos, ele andava junto. Eles andavam como em bloco, sobretudo nesse momento onde a situação estava um pouco conturbada, pois Jesus havia morrido, ressuscitado, e agora, de fato, eles estavam sofrendo risco, colocando em risco a sua própria vida ao manifestar a sua fé em Jesus Cristo. Então, era comum que esse grupo de discípulos, eles andassem juntos e andassem em bloco. Mas nessa primeira aparição de Jesus, Tomé não estava presente. Tomé não estava ali com eles. Talvez Tomé sentiu a necessidade de estar sozinho por algum tempo e esteve sozinho. Ele se apartou por algum tempo daquele grupo de discípulos, talvez porque fosse necessário reservar um momento para ele mesmo conseguir organizar as suas ideias sobre tudo o que estava acontecendo ali naquele período. Tomé, ele se permitiu não estar. Tomé se permitiu não estar por algum tempo com aquele grupo de discípulos. E eu enxergo nisso a lição, ou um aprendizado rico, de que a gente não precisa estar em tudo o tempo todo. Nós não precisamos estar em tudo o tempo todo. Muitas vezes nos é exigido a nossa presença em muitos lugares o tempo todo. E quem tem filho pequeno sabe o quanto isso se torna cada vez mais um imperativo, porque em determinadas épocas do ano, se você não tomar uma precaução, você vai se ver entrando no final de semana, participando de 3, 4 aniversários, levando seu filho a festas infantis e tudo mais, estando presente em reuniões de família, muitas vezes, sendo requisitado naquelas reuniões, e de repente o seu final de semana acaba, você está cansado, esgotado, mais cansado do que a jornada da semana, devido a um final de semana que acabou por ser extenuante. A nossa presença, às vezes, ela é exigida
nos ambientes onde estão sempre reunidos os nossos amigos, onde estão sempre reunidos os nossos parentes e familiares, onde estão sempre reunida aquele pessoal da igreja. Enfim, nós estamos sempre sendo requisitados nesses ambientes. Agora, o que nós percebemos aqui é que nós não precisamos estar em todo lugar o tempo todo, porque isso pode nos desgastar muitíssimo. Sai de um compromisso, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Assim como Tomé, nós podemos nos permitir não estar por algum tempo, não participar de um ou outro determinado compromisso. E muitas vezes com o objetivo de não fazer nada. Mas o que você vai fazer se você não for ao compromisso que eu estou te convidando, ou que você está sendo convidado? Eu não vou fazer nada. E eu estou precisando reservar um tempo para eu fazer nada. Ficar sozinho. Talvez eu só com a minha família, ou talvez eu sozinho mesmo. É esse momento que vai me permitir, às vezes, relaxar por um tempo, descansar, o descanso que é também um mandamento de Deus para nós. É nesse momento em que nós vamos estar sozinhos, muitas vezes, que nós vamos conseguir organizar as nossas ideias acerca de tudo que está acontecendo ao nosso redor e às vezes acerca de tudo que está acontecendo dentro de nós. É porque não pense que nós passamos assim incólume sobre tudo que nos acontece no decorrer da semana. Porque a gente está envolvido em uma semana que a gente pega trânsito, a gente está envolvido em uma semana que a gente enfrenta dificuldades no nosso trabalho, às vezes nós discutimos no ambiente de trabalho, às vezes nós enfrentamos dificuldades dentro de casa, nós enfrentamos dificuldades no bairro em que nós moramos, nós enfrentamos dificuldades na nossa vida financeira, são inúmeros obstáculos que nós enfrentamos no decorrer da nossa semana e não dá para a gente ter aquela noção que a gente enfrenta tudo como um grande navio que passa por tudo isso e não é afetado de maneira nenhuma. Lê do engano. Se nós não reservarmos um tempo para nós processarmos tudo isso, mais cedo ou mais tarde a fatura chega. Então, Tomé foi aquele que nesse período super conturbado, onde tudo estava confuso e onde os discípulos andavam sempre juntos, ele se permitiu falar: não, eu quero ter um tempo meu. Eu quero por um tempo não estar junto com o grupo que está se deslocando para cima e para baixo, ou que está procurando lugares para se encontrar. Eu quero estar um tempo meu, organizando aquilo que diz respeito a mim e ao meu Senhor. E eu digo até, irmãos, e raramente vocês vão escutar isso em qualquer outro ambiente, tá? Eu digo até que é importante que você reserve um tempo para você, até mesmo um tempo desse ambiente religioso que nós nos encontramos aqui domingo após domingo. Se possível for, reserve um tempo para você, num domingo, pela manhã, que você consiga sair para caminhar e organizar as suas ideias e realmente refletir a importância desse domingo que nós temos aqui, onde nós nos reunimos juntos ao redor de Cristo. Porque senão é possível que o vir domingo após domingo, ele caia num piloto automático assim na nossa vida, e a gente está vindo aqui domingo após domingo, culto após culto, e a gente nem sabe mais o porquê do significado disso daqui. A importância que isso daqui tem, a relevância que isso tem para a nossa vida, para a nossa comunidade e para Deus.
Então, às vezes, o ausentar-se por algum tempo nos permite refletir e dar a devida importância para isso daqui. Tanto é que Tomé, no seu retorno, ele percebe, poxa, na minha ausência, Cristo apareceu para eles. É no seu retorno que ele percebe a importância de ele estar ali, junto com aquele grupo. Por isso que períodos de férias são sempre bem-vindos. E você se abster de tudo que você faz. Porque repare, quando a gente sai de férias, e se você vai para algum lugar, vai para uma casa de um parente, ou se você tem o hábito de comprar um pacote de férias e passar uma semana em algum lugar, repare que o seu retorno para o seu lar, muitas vezes, ao abrir a porta, você fala assim, é muito bom viajar, mas é muito bom voltar para casa. Mas quando você está todo dia na sua casa, você fala, não, isso aqui é o normal do dia a dia. Mas o ausentar-se e o reservar um tempo para si, por algum tempo, te faz valorizar o ordinário, o cotidiano, o dia a dia. Aquilo que diz respeito à nossa semana, no período que nós estamos assim vivendo. Amém? Então, eu incentivo você e eu me incentivo a não querer estar em tudo, mas a reservar tempo para nós, para nossa família nuclear e, se possível, para nós sozinhos também. Amém? Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com Tomé é que Tomé, ele não sufocou a sua dúvida. Tomé não sufocou a sua dúvida. Muito pelo contrário, ele acolheu a sua dúvida e verbalizou a sua dúvida quando ele diz assim: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Talvez muitos discípulos ali estivessem pensando a mesma coisa, mas não tiveram a coragem e a sinceridade para verbalizar aquilo e estruturar isso em forma de palavras. Mas Tomé, ele acolheu a sua dúvida, não sufocou a sua dúvida e verbalizou a sua dúvida. Com isso, Tomé, ele nos ensina que ele também se recusou a nutrir aquela visão triunfalista de uma fé assim inabalável, de uma fé que não tem arranhões, de uma fé que não duvida nunca, de uma fé que simplesmente vai indo em crescente, crescente, crescente e nunca para em nenhum momento, não tem um momento de pausa para dizer assim, para refletir naquilo que está sendo feito na sua vida e com a fé que ele acolhe. Tomé, ao verbalizar a sua dúvida e o fato de ele estar ali de alguma maneira com dificuldades de crer, o que ele está fazendo? Ele está trazendo à luz e admitindo uma fraqueza dele. Olha, eu não sei se é uma fraqueza minha, mas eu só vou conseguir crer se eu tocar. Eu estou vendo aqui pessoas ao meu redor que creem, mesmo sem tocar, mas eu não consigo. Eu só vou conseguir crer se eu ver e se eu tocar. Irmãos, isso é de uma riqueza enorme, porque
o que existe de mais caro para nós em o fato de nós nos chamarmos cristãos é a nossa fé, a fé em Cristo. E o que Tomé faz aqui, ele pega essa fé e fala assim, olha, essa minha fé, ela tem rupturas. Essa minha fé, de vez em quando, ela duvida, ela manca. Essa minha fé, de vez em quando, parece que ela não funciona, como eu vejo a dos outros, entre aspas, funcionar. A minha fé é um pouco diferente. E o que nós aprendemos aqui é que nós podemos verbalizar a Deus aquilo que diz respeito às nossas dúvidas de fé, mas também aquilo que diz respeito às coisas mais importantes para nós. Nós podemos verbalizar a Deus dificuldades que nós temos relacionadas à nossa fé, mas podemos verbalizar a Deus dificuldades que nós temos relacionadas a coisas que estão no nosso interior. E esse ato de verbalizar a Deus, esse próprio ato de falar a Deus, de expor a Deus fraquezas, de expor a Deus nossos limites, de expor a Deus as nossas dificuldades, esse próprio ato de expor isso a Deus já é por si só um ato curador para nós. E como se já não bastasse o próprio fato de falar ser curador, nós temos do outro lado um Deus que escuta e que vem ao nosso encontro com os seus braços de amor, assim como foi ao encontro de Tomé. Tomé só verbalizou a sua dúvida. Tomé ele só teve assim a sinceridade e a coragem de verbalizar a sua dúvida a Cristo, foi justamente porque ele havia andado com Cristo. Ele sabia quem era o Cristo com quem ele tinha andado, que era um Cristo que não iria o censurar ao expressar aquilo que ele estava falando. Foi somente por saber de um Cristo que tocava feridos, que acolhia angustiados, que ia ao encontro do mais fraco, que veio para os doentes e não para os sãos, que abraçava com braços de amor, que tocava com toque de amor, que era sensível às mulheres naquele período, que era sensível às crianças naquele período. Somente por andar com Cristo e conhecer esse Cristo, a face do Cristo de amor, foi que ele teve essa sinceridade de poder verbalizar e falar assim, não, eu duvido. Eu não consigo crer com tanta facilidade assim. Porque sabia que do lado de Cristo haveria alguém que também o acolheria e que não colocaria, não censuraria essa sua... Não censuraria a sua dúvida e aquilo que ele estava apresentando a Deus. Portanto, irmãos, se nós temos de fato conhecido o Cristo que tem caminhado conosco, e o Cristo com o qual nós temos caminhado no nosso dia a dia, nós não precisamos assim ter dificuldades de verbalizar a Deus as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas feridas. Nós podemos ter, pelo contrário, a certeza de saber que ao verbalizar isso, existe um Deus que nos acolhe, existe um Deus que tem trabalhado em nossa vida e que está amplamente comprometido com o nosso crescimento em vida. Amém? Uma terceira e última lição que nós aprendemos também com esse texto aqui é que Tomé, ele tocou as feridas. Tomé, ele tocou as feridas. E disse Jesus a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, ele toca as feridas de Jesus e reconhece Deus ali. Tomé, ao tocar as feridas de Jesus, ele diz, Senhor, Deus meu,
Algumas traduções dizem, e Rei meu, ou Senhor meu e Deus meu. Somente tocando as feridas é que nós podemos, de fato, enxergar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Somente tocando as feridas é que nós podemos, de fato, enxergar o Deus vivo e o Deus ressuscitado. E que feridas são essas? As feridas de Cristo, ao olharmos o seu sacrifício na cruz do Calvário, quando nós nos aproximamos de Cristo em fé e tocamos essas feridas, nós enxergamos ali o Deus vivo que nos salvou, que nos curou e que tem nos dado a vida eterna com Ele. Quando nós enxergamos as feridas das pessoas que estão ao nosso redor e nos permitimos tocar nessas feridas que dizem respeito ao outro, que chora por conta dessas mazelas e dessas feridas, ao tocar nessas feridas do outro, nós encontramos o Cristo sofredor, mas também o Cristo que venceu e diz: tende bom ânimo, eu venci também o mundo. E é somente quando nós nos permitimos tocar também as nossas feridas é que nós podemos enxergar também o Cristo. Porque quando nós tocamos as nossas feridas, e aí eu me refiro muito às feridas internas da vida, é que nós nos vemos impotentes diante de determinadas situações. Olha, Senhor, eu tenho uma ferida que sangra internamente, e é incrível que sempre que eu me vejo em determinada situação, essa ferida sangra mais, e eu me vejo impotente diante dessa situação. Mas tocando as nossas feridas, nós podemos enxergar nelas a possibilidade do Cristo curador, do Cristo que sara. Então Tomé, ele tocou as feridas de Cristo, tocou as feridas dos discípulos que estavam ao redor, talvez o censurando pelo fato dele duvidar, e tocou as suas próprias feridas, que é a ferida daquele que duvidava e não conseguia crer com tanta facilidade assim. Quando nós tocamos as feridas, nós podemos enxergar um Cristo que se deixou sofrer, que se deixou ser ferido. E essa é também uma das características da nossa fé cristã, ela ser assim uma fé muito verdadeira. Porque ao contrário de outras fés que são vendidas no mercado religioso, a nossa fé cristã, ela é uma fé em um Cristo que se permitiu ferir-se, em um Cristo que se permitiu sofrer. Em outros ambientes, nós não vemos isso. Nós vemos deuses que não sofrem, nós vemos deuses que triunfam sempre, mas o nosso Deus se permitiu sofrer, o nosso Deus se permitiu crucificar, e o nosso Deus se permitiu vencer todas essas dificuldades. Então a nossa fé em Cristo é a fé num Cristo que se deixou ferir, que se deixou sofrer e triunfou sobre essas dificuldades. Amém? Então Tomé tocou as feridas e nós podemos também, mediante a nossa fé em Cristo, tocar essas feridas. Irmãos, Tomé, ele é aquele que, como eu disse, é tratado de um modo menor por ter duvidado, às vezes é tratado de um modo jocoso. Mas se nós analisarmos friamente, Tomé, ele foi o discípulo para quem Jesus voltou. Jesus apareceu uma segunda vez a esses discípulos pela sinceridade que Tomé manifestou ali. Talvez se Tomé não tivesse dito que tinha dificuldade de crer, Jesus não apareceria novamente. Mas Jesus aparece novamente
e é específico no seu encontro com Tomé. Toca, toca. Eu voltei para você. Voltei pela sua dúvida, voltei pela sua sinceridade. E a partir dessa dúvida, dessa sinceridade, Tomé pode ver brotar na vida dele a declaração: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, às vezes é a partir das nossas dúvidas que irão brotar assim as mais lindas declarações de fé da nossa vida. Às vezes é a partir da onde a gente mais duvida que dali que vai brotar uma fé inabalável no Cristo vivo. Tem um teólogo, é um teólogo católico chamado Leonardo Boff, que ele tem uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz assim: não existe fé autêntica que em algum momento da sua trajetória nunca tenha beirado um ateísmo. Não existe fé autêntica que em algum momento da sua trajetória nunca tenha beirado o ateísmo. Porque faz parte do crer e faz parte do ter fé uma lacuna e um espaço para dúvida. E faz parte da nossa fé cristã saber que existe um Deus que não nos censura nessa lacuna e nesse espaço de dúvida. Muito pelo contrário, Ele vem para aqueles que duvidam. Ele vem para aqueles que têm dificuldades em crer e se apresenta como Deus. E a partir dessa dificuldade nós podemos dizer: Senhor meu e Deus meu. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?